Uma boa noite a todos e todas. Em nome do Instituto Humanitas, eu dou as boas-vindas a cada um e a cada uma que veio aqui para nos prestigiar com a conferência dessa noite. Meu nome é Cleusa Maria Andreata, eu sou professora aqui na Unicinos e integro a equipe de trabalho do Instituto Humanitas, Unicinos, inclusive na organização e coordenação do ciclo de palestras, do qual faz parte a atividade dessa noite, que vocês podem identificar no banner que está aqui na nossa frente. É um ciclo de debates, políticas públicas no atual contexto brasileiro, desafios e possibilidades para a democracia. A programação desse ciclo de debates pode ser acompanhada por todos e todas através do caderninho com a nossa programação, pode ser encontrado no fundo de nossa sala, aqui da sala Inácio Lacuria, na qual nós estamos nesse momento. Também pode ser encontrada na página do IHU, lá no link dos eventos. E dando início, então, à atividade dessa noite aqui, eu faço uma breve apresentação da professora Rosa Ângela Chiesa, que gentilmente aceitou o nosso convite para esse ciclo de debates, já esteve conosco no IHU Ideias, que aconteceu já no final da tarde de hoje, que teve como tema a Emenda Constitucional 9.5.242 e seus impactos nas políticas públicas para mulheres. Esse foi o tema da palestra e, através de toda uma exposição sobre tributação, nesse momento, no atual contexto brasileiro, ela construiu um contexto de reflexão para debates que podemos fazer exatamente sobre o tema da palestra da tarde. Essa palestra já fica à disposição também na página do IHU, para quem tiver interesse em conhecer a apresentação e acompanhar esse debate através dos nossos vídeos. Ela foi gravada, está em vídeo, e também os slides e outras informações permanecem em nossa página. Então, a professora Rosa Ângela Chiesa, ela possui graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, e um doutorado ainda em Economia pela mesma universidade. E atualmente ela é estatutária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a experiência dela toda está concentrada na área de Economia, com ênfase em economia do setor público, atuando principalmente nos temas de lei de responsabilidade fiscal, tributação, finanças públicas, orçamento público e gestão pública. Então, com toda essa sua qualificação, capacitação na área da economia, ela foi convidada para, nesta noite, proferir a conferência Tributação e Gasto Público no Brasil. E o título é complementado com uma pergunta: para onde vamos? Adiantando, então, aqui alguns pontos da apresentação que estamos fazendo da professora Rosa, inclusive com a indicação dela, nós destacamos esse trabalho aqui, esse livro publicado em 2012, desculpe o ato falho, 2018, com o título Educação Fiscal e Cidadania, Reflexões da Prática Educativa. Além de ser uma das organizadoras do livro, ela tem uma contribuição direta no capítulo 7, intitulado Orçamento Público. Do mesmo ano, aí, de 2018, nós destacamos um trabalho que ela diz que é um livro bastante grande, bastante extenso, que tem como título, organizado por Eduardo Faganani, e tem como título A Reforma Tributária Necessária, Diagnósticos e Premissas. Neste livro, ela tem uma contribuição, juntamente com outros autores, sobre o tema Tributação sobre a Renda da Pessoa Física, Isonomia como princípio fundamental da justiça fiscal. Ainda, destacamos uma outra contribuição dela no livro do mesmo autor, organizado pelo mesmo autor, Eduardo Faganani, com o tema, o título do livro, A Reforma Tributária Necessária, Diagnósticos e Premissas, ainda, mais um título aqui de sua autoria, que é Auge e Declínio da Federação Brasileira.
Então, professora, nós somos muito gratas por poder contar com a sua contribuição, além do trabalho já realizado aqui na parte da tarde. Agora continuamos retomando esse tema e debatendo, também com a presença de nossos alunos e professores da Unicinos. Como é que nós vamos trabalhar aqui? Nós temos um tempo de exposição pela professora, possivelmente 1 hora de apresentação do tema que foi escolhido para esta noite, e depois nós temos um tempo para perguntas, para um diálogo entre nós, também para alguma contribuição que acharmos importante oferecer aqui para o debate. Ok? Então, um bom trabalho. Só para ficarmos mais à vontade, eu queria destacar aqui no fundo da sala a gente tem também uma água à disposição para quem precisar. Fiquem à vontade, por favor. Obrigada, então, ao Instituto Humanitas por este convite, mas antes disso, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Gostaria muitíssimo de agradecer pelo Instituto Humanitas e também cumprimentar o Instituto por este projeto que tem já há muitos anos e que é conhecido, por todos nós. Enfim, tem uma história bem importante nesse debate que se faz sobre várias áreas do conhecimento. Vocês, inclusive, estão de parabéns. Bom, então, a questão é o título Tributação e Gasto Público no Brasil, para onde vamos, depende do que nós definirmos quais são os nossos desafios e para onde nós vamos enquanto sociedade brasileira, enquanto economistas, os cidadãos e assim por diante. Eu organizei a minha fala, enquanto ela tira o som aí da apresentação, mas eu organizei minha fala no primeiro momento. Obrigada. No primeiro momento, falar um pouquinho do que é Estado. Estado não são governos, o que foi previsto, o que nós pactuamos a sociedade brasileira na Constituição de 1988. Falar em políticas públicas e Estado tem que responder quem financia as políticas públicas e como as políticas públicas são financiadas ou foram e são financiadas no Brasil, e por isso tem que falar de tributação e, ao mesmo tempo, as políticas públicas e gastos, tratar o tema, daí sim, bastante economia, que é um pouco do tema o tema da austeridade fiscal. Intervenção do Estado com mais ou menos gasto público para sair da crise. Há uma mudança na literatura no cenário internacional, alguns estudos no Brasil já mostrando como se comporta o gasto público em diferentes etapas, o que seria esperado do gasto público em diferentes etapas do ciclo econômico, na ascensão, no topo ou na crise econômica como nós estamos vivendo agora. Falar um pouco dos mitos sobre tributação e sobre gasto público que são difundidos na sociedade brasileira. Mitos é aquilo que alguém lança e que outros repetem, e de tanto repetir o que era mito vira uma verdade. Tem muito isso em tributação e muitos mitos em gasto público também. E então, no final, fazer uma reflexão e tentar responder quais são os nossos desafios, ainda mais aqui tem um seleto público de alunos de economia, são todos alunos do curso de Ciências Econômicas, tem outros cursos, então a gente vai poder pensar juntos aí, já que a sociedade espera muito dos economistas, não é verdade? E muitas vezes, quando dá tudo errado, a culpa é dos economistas também, não é verdade? Então, vamos fazer algumas reflexões a partir do que o que eu propus para vocês aí como uma estrutura para a nossa conversa. Falar de Estado, qual é o Estado? Não vou ficar falando de abordagens teóricas nem históricas, a gente não teria tempo para isso, mas o que nós concebemos na Constituição Federal de 1988 como pilares do Estado Social, Seguridade, Educação e Trabalho. Vejam, nós tardiamente implementamos o estado de bem-estar social, diferentemente dos países desenvolvidos.
E, portanto, tem uma razão histórica, uma razão política de ruptura institucional internamente, mas nós estamos enfrentando os mesmos desafios que a Europa enfrentou lá atrás, e um dos desafios é o envelhecimento da população. E a Europa aumentou o gasto público para enfrentar a mudança do padrão populacional, diferentemente do que se defende no Brasil, que é a austeridade fiscal, exatamente no momento em que nós temos um aumento do envelhecimento populacional, principalmente. Então, o que está previsto na Constituição de 1988 é um estado de bem-estar social, está previsto, está explicitado na Constituição de 1988 o princípio da solidariedade, estado do bem-estar social. Se vocês lembrarem lá da aula que o professor falou sobre a constituição dos primeiros estados nacionais, seja o estado absolutista, depois o Estado moderno, o absolutista, o liberal e assim por diante, por que a sociedade fez um contrato social? Por que a sociedade abriu mão de determinadas liberdades e entregou a um ser, um ente superior, entre aspas, para ele determinar as regras em troca do quê? Nós abrimos mãos, a sociedade abriu mão, vamos lá pegar o primeiro estado moderno, em troca de um bem-estar e em troca da paz social. Senão, dependendo do que diz os filósofos, se o homem é bom ou é mau, enfim, mas tem regras, tem um ser, um ente superior, o Estado que estabelece regras, ok? Então foi nesse contexto que os Estados nacionais foram criados e nós temos o nosso Estado estabelecido na Constituição de 1988, que estabelece um conjunto de normas do Estado social. Bom, mas para que o Estado social nos proteja, segundo o Estado de bem-estar social, nos proteja nos nossos momentos mais frágeis, e os nossos momentos de mais fragilidade humana é na infância, na doença e na velhice. Não é na juventude, caros jovens. Mas lembrem-se que recentemente uma jovem da idade de vocês, quando estava participando dos Jogos, não sei se eram olímpicos, no gelo, na Rússia, o que aconteceu com ela? Ela teve um acidente, ficou paraplégica e hoje ela recebe uma pensão. Não tinha regra para isso, mas houve uma decisão por bem, já que ela ficou nessas circunstâncias, incapacitada, está dentro da aposentadoria especial do governo federal. Eu não estou discutindo nem vou discutir se merecia, se não merecia, estava na regra, mas o estado de bem-estar social significa um estado que tem como função proteger os seus cidadãos nos seus momentos de maior vulnerabilidade, na infância, na velhice e na doença, ok? Então, mas quem financia esse estado? E quem financia as políticas públicas de um estado de bem-estar que deve proteger os seus cidadãos, que todos vão contribuir, é a tributação. E falar sobre tributação, antes de entrar um pouco mais sobre tributação no Brasil, a minha questão é por que fala-se tanto em tributação nos últimos tempos, mais do que... Se bem que a reforma tributária está na pauta sempre, desde a primeira Constituição Republicana, lá em 1907, 2005, enfim, 1903. E lá o autor chamado Manuel Bonfim já tinha dito que o Brasil precisava fazer uma reforma tributária progressiva. Veja quantos anos já passaram e nós agora tem um livro do qual fiz parte, um grande grupo, 40 e poucas pessoas, o livro que a professora anunciou, que depois eu vou falar um pouco mais dele, que mostra uma reforma tributária solidária. Por quê? Então, uma das razões pelas quais muito vem se falando em reforma
tributária solidária e a necessidade, ou a reforma tributária, não vou usar essa expressão, porque esse é de um grupo apenas, é quando foi divulgado os dados abertos da declaração do imposto de renda da pessoa física no Brasil, que aconteceu em 2014. Por que isso gerou um grande impacto? Porque os dados da tabela do imposto de renda, os dados abertos, inclusive, acho que o professor Robert estava aqui na época, né, e trabalhou esses dados também, mostram que, diferentemente do que nós ensinávamos em sala de aula, que pelo fato do imposto de renda da pessoa física ter alíquotas marginais progressivas, ou seja, aquelas 4 faixas e mais uma faixa de isenção, tendência de que esse era um imposto mais justo ou menos injusto. Mas eis que a publicação dos dados abertos do imposto de renda da pessoa física de 2014 não é o da pessoa física, mas por taxas de rendimento dos declarantes, mostrou uma enorme regressividade, ou seja, que a partir de 30 a 40 salários, quem recebe 30 a 40 salários mínimos ao mês, vai contribuir em alíquotas marginais, efetivas ou médias, muito menos do que quem recebe rendas inferiores do tipo 5 ou 6 salários mínimos ao mês. Okay? Bom, então isso abriu, né, a sinaleira ficou do vermelho para amarelo, temos que ver isso, e hoje parece que quase há um consenso de que é preciso tributar dividendos, lucros e dividendos, né? E também tem um debate teórico que vai levar esse tema da tributação, que vai botar mais na agenda a tributação, porque por trás tem um debate sobre qual é a função do Estado. Vocês estudaram, eu estou estudando economia brasileira, né? Nos anos 80, até os anos 80, nós temos um Estado mais interventor, anos 80 e 90 um Estado mais liberal no Brasil e no mundo, e essa visão de Estado acompanha um tipo de uma teoria de tributação está por trás. Então, nesse período lá atrás, um Estado um Estado com função social, tributação equitativa, o Estado neoliberal vai ver a tributação ótima, a teoria de tributação ótima, mas também agora, mais recentemente, nos anos 90, nos 2000, o próprio Gobet, que é um pesquisador do IPEA, vai falar muito, os próprios teóricos da tributação ótima reescrevem os seus novos postulados, mais ou menos na direção se contrapondo, digamos, àquela defesa da eficiência ou da visão lá atrás. Então, tem uma mudança também na visão teórica. Mais uma razão pela qual, por que é importante trabalhar com o tema da tributação que vai financiar as políticas públicas. Se nós queremos aquele Estado que nos proteja na doença, na velhice e na infância, alguém tem que pagar essa conta. As pesquisas recentes mostram, né, que a tributação não só é importante para financiar as políticas públicas, também ela é importante para fazer redução de desigualdades. E a redução de desigualdades medida pelo índice de Gini, que vocês já viram, né, o índice de Gini varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, mais concentrado, quanto mais próximo de 0, mais distribuído, melhor distribuída a renda. Não é tamanho de renda, é distribuição. E o FMI mostra lá em 2017 que, para um conjunto de países envolvidos, a política tributária e do gasto público consegue reduzir 18 pontos percentuais no índice de Gini, de 0,49 para 0,31. Então, vejam, né, como o Estado, enquanto aquele ente, ele vai executando a política fiscal, agora já posso falar assim, que são alunos de economia, tributação e gasto, e ela resulta numa melhoria nos índices de desenvolvimento econômico medido, no caso, aqui falando do índice de Gini. Além disso, a própria CEPAL, a Comissão Econômica da América Latina, também em 2015, um estudo onde ela mostra que na América Latina o índice de Gini reduz apenas 9 pontos percentuais depois da intervenção do Estado na economia via tributação e gasto, metade do que essa função tem nos países desenvolvidos. E observa também que no Brasil há uma redução de 16 pontos percentuais do de Gini, mas a responsabilidade pela redução do índice de Gini no Brasil, pela melhoria da distribuição do desenvolvimento no Brasil, é fruto da política de gastos públicos e não fruto
dos impostos, porque nós temos, né, principalmente educação e saúde, são responsáveis pela redução do índice de Gini, porque a tributação, dada a sua regressividade, ou seja, quem ganha mais paga proporcionalmente menos, eu dei um exemplo, mas eu vou explorar melhor isso, faz com que a política tributária ela seja concentradora de renda e também em função da sua predominância nos impostos que incidem sobre consumo, sobre os impostos indiretos, que não levam em consideração a capacidade de pagamento do contribuinte, ok? Esse dado, então, mostra a pesquisa de 2011, mas os dados são relativos a 2009. O índice de Gini no Brasil em 2009 era 0,63, era uma desigualdade de mercado. Qual foi a função do Estado em relação a essa desigualdade? Tem que concentrar a política, economistas, a política do Estado deve concentrar ou distribuir renda. Nós queremos transformar o Brasil numa Suécia ou numa Etiópia. Se nós queremos transformar numa Suécia, nós temos que adotar políticas que distribuam renda. A menos que nós queremos concentrar, nós chegaremos à Etiópia. Depende de qual é o objetivo da política econômica. Ela também pode ter um objetivo de transformar o Brasil numa Suécia para poucos e numa Etiópia para muitos. Okay? Então, nós vamos ver que quando o índice após o Estado intervir, pagar as aposentadorias, pensões, seguro-desemprego, o índice de Gini ele se reduz para 0,58, ou seja, é positivo. Após o índice de Gini, após a política tributária, apenas impostos diretos, o imposto de renda da pessoa física ou jurídica, o ITBI, eu vou falar a sigla, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, aqueles que incidem sobre renda e sobre propriedade, eles diminuem um pouquinho o índice de Gini, porque eles tendem a ser mais progressivos, porque o pobre não tem carro, não vai pagar IPVA, não tem apartamento, não vai pagar IPTU, ele está pagando, por enquanto, só ICMS na mercadoria que ele compra, que ele gasta quase toda a sua renda. Então, o imposto direto, ele vai diminuir um pouquinho mais, mas olha o que acontece com os impostos indiretos, que são menos justos, que incidem sobre consumo, que são os indiretos. Concentra a renda. Então, isso é muito importante, porque essa equipe que estudou, publicou o livro, né, fez esse diagnóstico, levantou e abrindo, né, certamente a reforma tributária tem que mexer aqui também, e é só possível reduzir esse índice de Gini que se eleva após os impostos indiretos, né, só é possível reduzir o índice de Gini depois da gastos em saúde e em educação. Esse aqui tem ProUni, né, ProUni os reúne na universidade pública, ProUni aqui, FIES e assim por diante. Então, os gastos públicos no Brasil passaram a desempenhar uma função de distribuição. Menos do que a política tributária. Os impostos diretos diminuem um pouquinho o índice de Gini, mas muito menos do que os impostos, os tributos no geral fazem nos países desenvolvidos. Por que no Brasil a política tributária não contribui para a redução das desigualdades? Se considerar os impostos indiretos, o ICMS, o IPI, o ISS, ele concentra a renda. Okay? Os diretos, o imposto de renda, o ITBI, o ITCD, todo aquele que incide sobre renda, propriedade, ele diminui um pouquinho. Okay? Então, por que nos países desenvolvidos a política tributária distribui renda e ela não consegue fazer isso no Brasil? Porque existem diferenças fundamentais no nosso sistema tributário e veja, não é de ontem. O Manuel Bonfim apontou no livro América Latina, no início do século XX, que o Brasil precisava vencer um dos seus desafios, que era a reforma tributária progressiva. Nós estamos 100 anos depois, um pouco mais, e seguimos falando da mesma coisa. É a velha mudança que não muda, como diz o Florestan Fernandes. O que é que nós temos nesse gráfico aqui? Países, né, desenvolvidos e os em desenvolvimento, dentre os quais o México e o Brasil, e aqui nós
os campos de incidência sobre os quais incidem os tributos. Então, o azul, a renda, e o laranja, o consumo. Ficamos por aqui. O que a gente observa no Brasil e México? Que de cada 100%, isso aqui fechar 100% em cada país, de cada R$100 que se arrecada no Brasil, aproximadamente 50, 48 vem de impostos que incidem sobre consumo. Imposto IPI, ICMS, ISS, QN e todos aqueles outros tributos. E sobre a renda, né, o México um pouco mais, no caso do consumo, e sobre a renda em torno de 20%. Brasil 21%, México 21%. Imediatamente, quando a gente olhar para os Estados Unidos e Japão, nós vamos ver que tem uma inversão. A maior parte dos impostos, ou a maior parte, eu posso dizer assim, a maior parte do que o Estado norte-americano arrecada, 49%, a maior parte vem de impostos que incidem sobre a renda e não sobre o consumo. É por isso que é bom comprar em Miami, porque lá a maior parte dos impostos não incide sobre o consumo, incide sobre renda e incide sobre propriedade. Então, o produto final ele vai ter um preço inferior, obviamente. Ok? E o Japão, o que chama atenção tanto na França como no Japão, né, mas também a participação da tributação sobre a renda, o azul sobre o laranja, é muito maior do que o consumo. E aqui chama atenção o verde, que é a Seguridade Social, ou seja, qual é o país que tem maior expectativa de vida do mundo? É o Japão. E, obviamente, então, que as contribuições que vão financiar a Seguridade Social estão crescendo. Logo, quando vocês abrirem amanhã esse estudo aqui, Carga Tributária no Brasil 2017, que está no site da Receita Federal, publicado em novembro de 2018, numa única página vocês vão enxergar de cada R$100 quanto que foi arrecadado para a Seguridade Social. E ela cresce, ok? Sim, nós estamos crescendo, a população está envelhecendo. Estou falando de receita por enquanto, não falei em gasto ainda, ok? Então, tem uma participação, um aumento, sim, né, a participação da Seguridade Social no montante do que é arrecadado, que vai refletir na carga tributária depois. Dizendo quase a mesma coisa, mas um pouco diferente, aqui nós estamos olhando, os gráficos mostram bases de incidências. Os tributos no mundo inteiro, eles incidem sobre 3 campos: consumo, renda, patrimônio e os outros. O consumo, né, tu abre, além disso, para ficar um dado mais detalhado, ainda abre sobre folha de salários. Tá? Então, se nós compararmos o Brasil com os países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, a média da OCDE e a média dos países mais ricos da OCDE, o que nós observamos? Que no Brasil nós conseguimos o imposto que incide sobre mercadorias e serviços é o campeão. Então, logo aqui, o preço das mercadorias tende a ser maiores fruto dessa participação. Por outro lado, quando nós olharmos como é que se dá a participação dos países mais avançados da OCDE, o que esses países arrecadam são tributos que vêm da onde, para usar uma linguagem mais simples, 38%, a maior parte dos impostos que os países mais ricos do mundo arrecadam incide sobre rendas. Rendas e ganho de capital. O que são rendas, economistas? O que são rendas? Lucros e dividendos, juros, salários e aluguéis. O trabalhador tem renda de salário, capital empresário, capital produtivo, lucros, do capital financeiro, juros, o capital produtivo, lucros e dividendos, capital financeiro, juros, e os proprietários de aluguéis. Então, vejam que aqui também tem uma outra diferença bastante importante. Aqui não tanto na incidência sobre a folha de pagamento, folha de salários, e mesmo sobre o patrimônio, se a gente for observar,
Brasil sempre em verdinho, né, os países mais ricos do mundo, a participação da receita total dos impostos que incide sobre o patrimônio nos países mais ricos do mundo é 50% maior do que o Brasil. Então, o que nós estamos vendo aqui que o sistema tributário brasileiro tende a se caracterizar por impostos que incidem sobre muito mais serviços. Esse é o dado que está naquele estudo, tá? E ele mostra, não botei 2016 ainda, cada R$100 que o Brasil arrecada, aí nós estamos falando de União, Estados e Municípios, estamos olhando o Estado brasileiro nas 3 esferas, R$19 advém de impostos que incidem sobre renda, 26 sobre folha de salários, 4 sobre propriedade. Quais são os tributos sobre propriedade que a União cobra? ITR, Imposto Territorial Rural, que os estados cobram o ITCD, aquele Imposto de Transmissão de Causas e Doações, né, no caso de heranças, e o município, o ITBI, e eu acho que é por aí, né? Cada esfera tem alguns impostos sobre propriedade, que representa aproximadamente 5%. De longe é possível observar que nós temos um sistema tributário que praticamente de cada R$100 que o Estado arrecada, 50% é de incide sobre bens e serviços. Por que um sistema tributário cuja receita, né, cuja arrecadação tem maior campo de incidência sobre consumo é mais injusto? Que imagina que eu e esse jovem aqui, ele recebe R$10.000 e eu 1.000. E nós dois vamos ao supermercado e compramos a mesma cesta de mercadorias. Se é a mesma cesta, tem a mesma quantidade de tributos. Desculpa. Ok? Bom, deu R$100 de tributos. 100 sobre 10.000 é infinitamente menor do que 100 sobre 1.000. Eu estou destinando 10% da minha renda. A minha carga tributária exclusiva sobre essa cesta de consumo deu 10%, a dele deu 1%. Ok? Então, eu que ganho menos, paguei proporcionalmente mais do que o contribuinte que ganha 10 vezes mais que eu. Isso chama-se alíquota média, alíquota efetiva. É importante pegar esse conceito para a gente compreender os outros dados. Então, o que é a carga tributária no Brasil? Esse dado já está de acordo com o estudo, né? A carga tributária no Brasil foi 32%, 2,7 bilhões de reais é o montante que o Estado brasileiro arrecadou em tributos no ano de 2017 nas 3 esferas, União, Estados e Municípios, e isso representa no PIB brasileiro de 6 trilhões em 2017, 32%. Como é que o Estado distribui esses 2 trilhões? Estado federal, estou falando do Estado brasileiro nas suas esferas. Como é que ele distribui? Qual é a opção de política pública para distribuir esses 2 trilhões de gastos públicos? Para quem? Quais políticas? E se esses 32%, ele é uma média. Se eu coloco a cabeça, vou dar um exemplo, eu coloco a cabeça do indivíduo no forno de micro-ondas e os pés no congelador, em média ele está 50 graus. 50 graus dá para sobreviver. Mas se na prática eu fizer isso, eu mato o indivíduo. Então, média, ele é apenas um indicador. A carga tributária do Brasil, ela é uma média. É uma média dos 200 milhões de brasileiros. Mas como a tributação ela tem diferentes campos de incidência e a maior parte do que o Estado brasileiro arrecada são impostos sobre incidência, consumo e serviços, os contribuintes brasileiros que têm menores rendas vão ter uma carga tributária muito maior do que aqueles que têm rendas menores. Por quê? Porque quem recebe até 2 salários mínimos gasta onde a sua renda? No consumo, no feijão, no arroz, na batata, no aluguel, nos serviços, na televisão, na energia. Quem recebe mais de 30 já vai pagar outros impostos sobre renda e propriedade que no Brasil são vis-a-vis os impostos sobre consumo.
Ok? Então, nós temos um sistema tributário que penaliza. Agora, em abril, vai ter o dia sem impostos. Né? Que olha a mensagem que ele quer mostrar esse dia sem impostos. Que a carga tributária é alta para todo mundo, né? Mas não é isso. Carga tributária 32 é alta, é baixa? Eu tenho 1,65 m, eu sou alta, baixa, média? Depende. Se eu colocar a Gisele Bündchen aqui no meu lado, eu sou baixa. Então, para responder se 32 é muito, é pouco, é médio, a gente precisa ver mais algumas coisas. Ok? Então, carga tributária 32%. No entanto, dadas as características do sistema tributário, nós penalizamos nossa carga tributária quando a gente abre por faixa de renda. Os que têm rendas menores têm uma carga tributária maior, porque nós temos uma tributação que carrega mais sobre os impostos sobre consumo, que são os impostos indiretos e assim por diante. Nesse estudo aqui tem o peso de um dos impostos no Brasil. O ICMS é o que mais arrecada, corroborando um pouco com o que eu estou dizendo. E o interessante é o seguinte, vejam, o que menos ganha no Brasil trabalha mais de 6 meses para pagar impostos. Aquele que mais ganha tem uma carga 3. Então, não é verdade que a carga tributária é alta para todo mundo. Talvez seja para alguns. Mas, como eu disse, vamos ter que definir o que é alto, o que é baixo e assim por diante. Bom, o Brasil tem a carga tributária mais alta do mundo? Sim ou não? Mitos. Vamos trabalhar mitos. O que são mitos? Mitos, alguém cria, outros repetem e os demais acreditam e passam adiante. E quanto mais a narrativa é ouvida sem reflexão, mais o mito se torna incontestável e se torna verdade. Não é verdade? Todo mundo fala para mim que a carga tributária no Brasil é muito alta, que se paga muitos impostos. Todos os problemas do Brasil são os impostos. Comprou um produto sem qualidade e preço alto, a culpa é dos impostos. E assim nós vamos repetindo, repetindo e repetindo. Inclusive aquele trabalhador que está lá, que tem uma carga tributária de 53%, 54%, bem menor do que aquele que tem mais de 30 salários mínimos, repete exatamente o que o outro diz. Ok? Então, o que nós observamos aqui? Primeiro mito, o Brasil tem a carga tributária mais alta do mundo? Não. Nós temos alguns países aqui, desde aqueles que têm a carga tributária mais alta do mundo, que é a Dinamarca, 46%. Mas Dinamarca, nós temos saúde, educação, tem universidade para todos. Sim, é verdade. Vamos ver, daqui a pouco eu respondo. Vamos ver quanto de recursos monetários eu peguei o exemplo do Reino Unido. Tem de unidades monetárias para cada cidadão daquele país e quanto o Estado brasileiro tem, os nossos 2,1 trilhões, dividido por 200 milhões de brasileiros, milhões de brasileirinhos. Ok? Então, o Brasil não tem a carga tributária mais alta do mundo. Contem aqui, 18ª, 19ª, os nossos 32 de carga tributária. Ok? De 46% a 32%. Não esqueçam do que significa carga tributária. Bom, como que essa carga tributária está dividida? Como é que ela incide sobre renda, lucro e ganhos de capital naqueles mesmos países? Veja, a Dinamarca aparece de novo. É a que mais tributa renda, propriedade e capital no mundo. E o Brasil... Então, quem tem carro, quem tem imóvel, quem tem terra, quem tem herança, o Brasil é o melhor país do mundo, comparativamente aos outros países. Ah, professora, mas na Dinamarca ele paga muito e tem o serviço do Estado. Vamos responder a pergunta quando a gente chegar lá. Ok? Os mesmos países e olhando agora o outro campo de incidência e vendo aonde o Brasil se insere. Folha de salários, estamos ali mais ou menos na metade, né? Em torno de... Aqui é a participação da carga tributária, 8,4 de 32, tá?
mesma maneira como está o Brasil quando a gente fala sobre propriedade. O outro era a renda, que são propriedades. Veja, no Brasil, na carga tributária de em torno de 32%, a propriedade, os tributos que incidem sobre a propriedade representam 1,4%. Na Dinamarca é 3 vezes mais. Ok? Da mesma maneira, quando a gente for olhar o último campo de incidência, que é qual? Que nós somos campeões? Consumo e serviços. Então, aqui, como nós não enxergamos quanto nós pagamos, apesar daquela previsão na nota fiscal, que ela é uma previsão, mas tem uma grande margem de erro, nós temos muito a avançar aqui ainda, no sentido da transparência. Nós somos um país do mundo mas nós vamos ver que o Brasil tem, na América, é uma característica da América Latina, essa predominância de incidência de impostos indiretos. Então, como fazer com essa carga tributária, né, que o Estado brasileiro tem, para responder às demandas de gastos sociais, como é na Dinamarca ou no Reino Unido e assim por diante. Então, se a gente for observar, esse gráfico aqui, ele mostra o Brasil, os dados são de 2016, aqui está o nosso PIB, 32% multiplicado pelo PIB, dividido pelos 200 milhões de brasileiros, a população daquele ano, dá quase 3 mil dólares. Ou seja, o Estado brasileiro tem nas suas 3 esferas 3 mil dólares para gastar em cada brasileiro. Ok? E se a gente for olhar um país como, vamos pegar o Reino Unido, que eu já deixei marcado aqui, que tem uma carga tributária de 32,6, até um pouquinho menor que o Brasil, com aquela mesma carga tributária, ou seja, 32% sobre o PIB do Reino Unido, dividido pela população daquele continente, daquele país, o Estado tem 13 mil dólares para gastar em cada indivíduo. O que eu estou querendo dizer aqui? Que o tamanho do PIB importa, que o tamanho populacional importa. Então, nós precisamos crescer, além de fazer uma tributação, menos impostos indiretos e mais impostos indiretos, nós temos que mexer na base, no PIB, no tamanho da renda disponível. Nós somos a 10ª economia do mundo, em termos de crescimento econômico. Depois nós vamos ver que, quando a gente vai olhar a distribuição, nós somos o 10º de trás para diante, dos piores, quando a gente olhar o índice de Gini. Mas, como que está o Brasil hoje em relação, essa pesquisa é de um auditor da Receita Federal, que fez dissertação de mestrado na UNB, como é que está a carga tributária do Brasil e a média da OCDE? O Brasil tem uma carga tributária que é a média da OCDE. É alta, é baixa, é igual à média dos países ricos. Okay? Se nós compararmos o Brasil com os países da América Latina, nós temos uma carga tributária que é mais alta. A média da América Latina está em torno de 20% e o Brasil em torno de 32%. Okay? Quando nós comparamos ali o Chile, 20%, o Chile, Previdência hoje é toda ela privada, portanto não está calculado o quanto os chilenos contribuem de Previdência, porque eles tudo é Previdência privada, logo não entra na carga tributária. Ok? O que a gente observa aqui? Bom, se comparar, a OCDE tem uma carga tributária mais alta que a América Latina. Então, o mundo na OCDE dos países desenvolvidos deveria ser pior que a América Latina. Porque se eu só analiso o tamanho, a gente já viu que isso não é o relevante. É importante, mas é considerar outras variáveis. Então, nessa outra tabela aqui, que é importante nós compararmos, olhar o Brasil, sempre olhando o Brasil, Argentina e Chile, o que nós observamos? Sempre olhando a média dos países da OCDE e os países da América Latina, aqui nós temos o seguinte, como na linha que tem que fechar 100%. De cada R$100 que o Chile arrecada de tributos, 39,7 são tributos que incidem sobre renda. E a maior alíquota de imposto de renda no Chile é 40%, a nossa é 27,5%.
No Brasil, do total que o Estado brasileiro arrecada, de cada, né, apenas 17 incide sobre renda. Na Argentina, mesma coisa. Quando a gente for olhar sobre propriedade, o que nós observamos? Que na Argentina, de cada 100 reais, 9 reais são provenientes de tributos que incidem sobre propriedade. E o Brasil, menos da metade. Aliás, o melhor dos 3 países para ter imóvel e pagar imposto, entre Chile, Argentina, Chile e Brasil, é o Brasil. Mas, por outro lado, então, a tributação sobre propriedade maior na Argentina, tributação sobre renda maior no Chile, mas quando a gente olha bens e serviços, nós somos muito parecidos. Nós outros somos iguais a ustedes. Ou seja, de tudo que se arrecada, a maior parte incide sobre bens de consumo e impostos indiretos. Então, essa é uma característica dos países em desenvolvimento, nós não vamos olhar os todos, depois vocês analisam. E também, nessas outras tabelas, que vou passar, temos as alíquotas máximas. Qual que é a alíquota máxima do imposto de renda no Chile? 30%, Brasil 27,5%, Argentina 35%. Quantas faixas de renda e alíquotas nós temos na tabela do imposto de renda? 4, que não está considerada isenção. Se pegar a história do imposto de renda, nós andamos para trás, porque em 88, na Constituição, nós tínhamos 12 faixas. Nos anos 60, nós tivemos uma alíquota até de 65%. Então, também, o imposto de renda no Brasil ele foi se tornando mais regressivo, menos progressivo. Mas por que é importante ter uma progressividade tributária? Alguns dados mostram que qual a relação entre o índice de Gini e a carga tributária. Se a gente olhar o Brasil aqui, nós temos uma carga tributária em torno de 32%, 35%. E com essa carga tributária nós não conseguimos distribuir. Mas a gente já sabe por quê. Vejam esses países ricos aqui, tem uma carga tributária similar ao Brasil, até mais alta, mas tem um baixo índice de Gini. E o mesmo acontece com o índice de desenvolvimento humano. A nossa política tributária não consegue melhorar o IDH e tampouco o índice de Gini. Segundo os dados da CEPAL, de 2015, essa redução ela é obtida via gastos públicos e não tributação. Então, já que eu falei para vocês que a partir de 2015 o tema da tributação entrou mais na agenda, mais passou a se discutir tributação no Brasil, é porque em 2014 foi divulgado os dados da declaração do imposto de renda da pessoa física, pela Receita Federal, e possibilitou que, tem N estudos, tem vários artigos, várias pesquisas, mostrando a regressividade do imposto de renda da pessoa física, tanto é que hoje me parece quase já um consenso que tributar dividendos não é mais bitributação. No passado recente, todo mundo justificava que era bitributação, estavam tributando a mesma renda 2 vezes. Pergunto para vocês, o meu salário de professora, ele foi tributado pelo imposto de renda. Quando eu pago a minha secretária e ela recebe uma renda tributável, ele é tributado de novo. É uma renda que já vem do meu salário, do mesmo raciocínio, são os dividendos. Mas convencionou-se no Brasil que isso era tributação, que era bitributação. Obviamente que existem as bancas de direito tributário que têm um papel bem importante nisso. Mas com a transparência da declaração do imposto de renda da pessoa física, parece que está em quase já um consenso de que precisa ser tributado. Esses aqui são os dados da declaração de 2015, 27 milhões de pessoas declararam imposto de renda no Brasil, esses 27 milhões declararam 2,3, 2,5 trilhões de rendas, e essas rendas elas se subdividem, quem já olhou o imposto de renda, ela vai se subdividir em rendas tributáveis, rendas tributáveis exclusivas na fonte e as rendas isentas. E nós vamos ver que 31% do total das rendas declaradas são rendas isentas e não tributáveis.
Eu vou falar a história de novo do Wesley Batista, que um grupo de estudos, né, apurou que quando ele teve o seu sigilo fiscal quebrado, cuja renda anual era de 105 milhões de reais, ele, dos 105, 103 era renda de dividendos, portanto, sobre as quais não incide imposto de renda, ele tinha que pagar imposto de renda da pessoa física, eu estou falando, sobre 2 milhões de reais. O montante de imposto de renda pago sobre os 105 milhões deu 0,3%. Sugiro que vocês voltem para casa e façam o cálculo dessa alíquota média ou alíquota efetiva do imposto de renda da família. Como é que faz? Imposto pago, imposto de renda, dividido sobre a renda do pai, da mãe, enfim, pode fazer individualmente ou da família toda. Então, observou-se isso no Brasil desde 97, com a isenção das rendas de dividendos, de forma que tem bolsista que também tem renda isenta, né, do total das rendas isentas e não tributáveis, em torno de 32% são rendas de dividendos. E essa isenção, principalmente sobre lucros e dividendos, fez com que, e continua vigorando isso no Brasil, à medida que o declarante do imposto de renda tem rendas maiores, menor é a parcela sobre a qual incide o imposto, ou maior é a parcela da renda isenta. Então, quem tem uma renda em 2015 mensal, 320 mil reais, né, a renda anual dividido por 12, ele, sobre essa renda, incidiu o imposto de renda da pessoa física apenas sobre 30% da renda, porque 70% é renda isenta. E foi isso, ou é isso, ou os dados estão mostrando, e por isso quase há um convencimento que é preciso acabar com a isenção de imposto de renda sobre os dividendos, que faz com que no Brasil a linha verde mostra uma grande regressividade no imposto de renda da pessoa física. Assim como a carga tributária mostra, claro que quem menos ganha tem uma carga tributária maior, né, de 2 salários mínimos, em torno de 50%, de 30%. Se observa que quem ganha até de 20 a 30 salários mínimos ao mês tem uma carga tributária de aproximadamente, a alíquota média ou alíquota efetiva do imposto de renda em torno de 10%. Mas à medida que esse declarante, isso aqui é feito com base nos dados reais, uma estimativa, à medida que aumentou a renda do declarante, a alíquota média ou alíquota efetiva do imposto de renda foi diminuindo. Ok? Veja que, diferentemente do que a gente ensinava em sala de aula, de que o imposto de renda tenderia a ser mais justo, porque ele leva em consideração a renda, os inicialmente são isentos e depois, à medida que a renda cresce, paga uma alíquota maior, os dados mostraram que isso não é verdade. Tem uma regressividade. Então, em função disso, nós vamos ver também que, observe o número de declarantes, 7 milhões de declarantes estão aqui nessa pequena faixinha de entre 13 e 8, 10 salários mínimos. E um número muito pequeno, né, faz uma análise de um dado específico, ele até bota o número de pessoas, muito pequeno, que recebe uma renda de mais de 320 mil por mês, obviamente vai ter uma riqueza líquida enorme, porque o próprio Estado ajuda ele. Ele paga menos imposto de renda do que aquele que recebe renda menor. Então, o imposto de renda ajuda muito para concentrar a renda no Brasil, para piorar o índice de Gini. Claro que tem toda a questão da regressividade dos impostos indiretos. Okay? Então, o que nós observamos? Que o imposto de renda, nós queremos resolver o problema do déficit público. Tem a reforma das reformas e a reforma tributária. Né? A sociedade precisa saber desses números para se manifestar sobre qual reforma que ela quer. Ela não pode reproduzir mitos. Né? E, aliás, eu tenho observado que há uma reprodução enorme de mitos. Por isso,
que na URGS tem um curso agora gratuito, aos sábados pela manhã, chamado Educação Fiscal e Cidadania, não me lembro se eu já falei, mas é um curso de extensão, aula a cada 15 dias. Quem são os professores? Auditores da Receita Federal, Estadual e Municipal. Quem fala de tributação sobre consumo não é a professora Rosa, é um auditor de ICMS. Quem fala de imposto de renda não é a professora Rosa, é um auditor da Receita Federal de Imposto. Quem fala sobre onde buscar os dados, onde estão, representante do Tribunal de Contas, e assim, é um grupo de pessoas, vocês estão convidados, o curso é gratuito, é quinzenalmente, ainda ganha certificado e assim por diante. E os alunos de economia para os alunos de economia altamente recomendável, até porque hoje em dia os cursos de 4 anos, né, professor, tem que ensinar num semestre, o que se ensinava de finanças públicas eram 2 semestres, agora é um só, e tem que passar o negócios, aquele conteúdo que ele é muito rápido, o aluno precisa complementar. Então, por isso que tem as atividades complementares, né, no MEC exige, inclusive, isso, então vocês estão fortemente convidados. Então, nós vamos ver que a Constituição brasileira fala em princípios, né? O princípio da progressividade, o imposto de renda fere, porque ele não é progressivo, aquela linha verde tinha que ser assim, crescente, ela é um formato de 1 invertido, ela é progressiva até os contribuintes que recebem até 30 salários mínimos, a partir daí ela é regressiva, porque quem ganha mais está pagando proporcionalmente menos, a alíquota efetiva é menor. Fere o princípio da universalidade, porque não está tratando igualmente as rendas. O que são rendas? Juros, lucros, salários, aluguéis. Juros, lucros e dividendos. Os lucros e dividendos estão sendo isentos, logo também está ferindo, porque as rendas... Por que o salário não é isento? Por que o aluguel não é isento? Por que uma renda é beneficiada e as outras não? A Constituição brasileira veda isso no princípio da universalidade. E ela também fere o princípio da generalidade. Então, né, por que é importante distribuir? Quais são as razões econômicas? Quais são as razões políticas para distribuir? Razões econômicas, vamos reduzir os impostos, pense comigo. Faça uma simulação lá na aula de econometria ou de estatística, mas econometria. Vamos reduzir o ICMS no Brasil, que é o imposto que mais arrecada. Mas vamos aumentar um pouquinho o imposto de renda. A gente fez uma simulação, inclusive alunos lá de economia, pelo menos nos ajudou. Como que isso vai impactar? Aquele contribuinte de menor renda, que nós estamos deixando mais renda disponível, porque ele vai pagar menos impostos, vai aumentar o consumo? Vai aumentar a demanda, vai aumentar a produção, vai aumentar o emprego, vai aumentar o nível de atividade econômica. Mas não esqueçam que nós reduzimos os impostos indiretos. Se reduz o ICMS, não vai aumentar a competitividade das empresas? Sim ou não? Reduz custo? Reduz custo. Olha o ICMS da gasolina em Santa Catarina e o ICMS no Rio Grande do Sul. Quem foi para Torres? Eu fui para Torres, eu fui passear e enchi o tanque do outro lado. Então, se eu reduzir ICMS na minha proposta, eu vou reduzir os preços dos produtos, os brasileiros, as empresas vão se tornar mais competitivas, vai estimular, aumentar o investimento, vai gerar emprego, renda, e assim eu estou conseguindo mexer o nível de atividade econômica dos dois lados, tanto na redução, na ampliação de impostos diretos, quanto na redução de indiretos. Então, é importante fazer a distribuição do ponto de vista econômico, parece que eu convenci vocês. Ou não? Por que é importante fazer distribuição? Veja que eu só estou falando de política tributária. Nós não falamos nenhuma outra política para ajudar as mulheres, ou seja lá qual é o grupo de pessoas em vulnerabilidade social, os jovens que estão sem emprego, né, que não têm acesso ao primeiro emprego. Só estou falando de uma política, que é função do Estado. Ninguém discute que a política tributária é ou não função do Estado. Desde o liberal até o mais intervencionista, todos acreditam que política tributária é função do Estado. Agora, universidade pública, curso, faculdade para os jovens, já há um debate, não há necessariamente um consenso. Mas política tributária há. Concordam comigo? Ok? Então, o que a literatura fala sobre as razões políticas para distribuir? Eu vou pegar o caso brasileiro,
mas a literatura não trata específico, não conheço o caso específico, não trata especificamente, mas o que a literatura diz que quando, o nível de concentração ele é tão extremo, vamos pegar o caso brasileiro, tá? Nós somos o 10º pior. 6 brasileiros, 6 tem uma riqueza líquida igual a 100 milhões de brasileiros. Ok? O que o pessoal da ciência política coloca? Que quando a renda é tão concentrada, para esses que estão no topo, ganhar mais não significa comprar uma fazenda a mais, não significa um iate a mais. Significa que ele vai comprar poder. Vai comprar o poder político, do legislativo, do judiciário, do executivo. E ao fazer isso, nós que votamos e achamos que estamos exercendo a cidadania e fortalecendo a democracia, aqueles poderes vão agir no sentido de atender o interesse desses grupos. E aí isso por si só significa o quê? Uma pseudo-democracia, uma fragilização da democracia. Então, do ponto de vista político, a extrema concentração de renda também fragiliza a democracia desse país. Ok? Diferença entre igualdade e equidade. A justiça tributária fala de equidade. Tratar os diferentes de forma diferente. Tratar desiguais de forma desigual. Ok? Isso aqui é igualdade, não é disso que nós estamos tratando. Veja, esse aqui precisa muito mais. Eu não preciso nem explicar isso, vamos seguir adiante, né? Nesse mapa aqui mostra, já que nós estamos falando de política pública, e nós estamos falando de política tributária, e ninguém aqui, todos aqui concordam que fazer política tributária é função do Estado. E que vários organismos, o FMI, a CEPAL, mostram que, como a política tributária, uma determinada política, ela pode concentrar ou distribuir, melhorar ou piorar o índice de Gini. E o índice de Gini é um indicador importante de desenvolvimento econômico. E se nós observarmos esse mapa aqui, os mais escuros são os que têm os maiores índices de Gini no mundo, a África está aqui e o Brasil está aqui, segundo pior. Como se nós somos a 10ª economia? Então, você já sabe o quanto esse sistema tributário ele contribui para esse índice de Gini. Ok? Bom, em função disso tudo, em 2018 foram lançados 2 livros, que não é aquele, mas são 2 livros que estão disponíveis na plataforma politicasocial.com.br. Um deles chama Reforma Tributária Solidária, tem quase 1000 páginas, escrito por em torno de 40 pessoas, onde cada uma estudou, vocês forem fazer os seus TCCs, um estudou federalismo, outro imposto de renda, pessoa física, outro ITR, outro tributação sobre meio ambiente, que nós praticamente não temos no Brasil. Como é que é a experiência internacional, o tema da mineração, os preços de transferência, o que são mecanismos de evasão no comércio internacional, que é super importante também para os alunos de economia, a internacionalização das empresas e o comércio internacional, o tema dos paraísos fiscais. Tem um livro que foi lançado em 2016, que ele faz uma analogia ao nome do livro do Adam Smith, é A Riqueza das Nações, e o livro de 2016 é A Riqueza Oculta das Nações, do Zuckman. Então, como que a abertura da economia, o processo de globalização e a tendência de internacionalização das empresas vai impactar nesse tema. Por que a Vale do Rio Doce ela tem uma sede na China, na Suécia? Vocês sabiam que o minério de ferro ele sai no navio, posto no navio, e ele vai para... Mas, contabilmente, a China, aliás, o Brasil exporta para a Suíça. E a Suíça é um grande exportador de minério no mundo para a China, sem ter uma reserva, uma mina. Ok? Que é chamado preço de transferência.
que são os mecanismos que têm mecanismos legais, os ilegais e os mecanismos de evasão. É um tema muito estudado no direito, economia e assim por diante. Esse segundo livro é uma síntese desse. Esse aqui tem 60 páginas. É um pouco das propostas. Eu vou falar só do imposto de renda aqui, da pessoa física, para vocês entenderem. Que a proposta de reforma, usando só o imposto de renda da pessoa física, eu deixei para as conclusões. E vamos falar de gastos. Ok? Então, Estado e políticas públicas, quais os desafios, considerando que precisa responder quem financia as políticas públicas, é o sistema tributário, que tem exercido uma determinada função, concentração, principalmente, né, os impostos indiretos concentram renda no Brasil, os indiretos fazem muito pouco em relação à distribuição. Por que precisa distribuir do ponto de vista? Por que é importante distribuir do ponto de vista político e do ponto de vista econômico? Ok? E agora nós vamos falar um pouco da atuação, já que no Brasil os dados da CEPAL de 2015 apontam que a redução do índice dos 9 pontos, 9 não, 14, né? 14, 16 pontos na redução do índice de Gini no Brasil, foi fruto das políticas de gasto, saúde, educação e saúde. Ok? Então, vamos trabalhar um pouco o gasto agora. Estado e políticas públicas, desafios, olhando pela ótica do gasto. Então, vamos lá. Quais são os argumentos favoráveis e contrários à austeridade? Porque é importante... Qual é o argumento aqueles que defenderam a emenda constitucional 95 de 2016, aquela que congela por 20 anos os gastos primários no Brasil, todos os gastos, exceto gastos financeiros. Quais são os argumentos favoráveis? Vocês já fizeram macroeconomia? Quem já fez macro? 1, 2, 3, 4, 5, pode me ajudar, depois no final pode questionar, enfim. Os favoráveis à austeridade, que o Estado deve reduzir o gasto público, porque ao reduzir o gasto público, o Estado está reduzindo o déficit, em princípio, né? A vigência da emenda, ressalva, a emenda constitucional 95 não reduziu o déficit até agora. Ok? Mas o argumento reduz o gasto público, porque ao reduzir o gasto público, o governo sinaliza que ele está melhorando as contas públicas e está sinalizando que vai pagar a dívida pública, que é a dívida mobiliária, praticamente mais de 90% é dívida interna. E que aí esses defensores dizem que vai criar um ambiente institucional de forma que vai aumentar a confiança e vai ter um aumento do investimento privado. É isso? Ok. Então, esses são os argumentos, né, que são apresentados, inclusive apresentam, né, os argumentos de que foram os excessos do passado, de gastos sociais, vocês, ProUni, né, um aumento de 70% do salário mínimo no Brasil, 70% acima da inflação, e que agora estão cobrando os sacrifícios atuais e por isso seria necessária a aplicação de um ajuste nas contas do setor público que teria efeitos positivos sobre o crescimento econômico ao melhorar os índices de confiança. Bom, então, acreditam, né, eles veem também, os defensores dessa visão, de que há uma disputa entre Estado e mercado. Ok? Então, ao melhorar as contas públicas, haveria um estímulo, reduzindo a participação do Estado na economia, haveria uma participação do setor privado. Mas o investimento depende de quê? Apenas do tamanho da dívida pública. Professor de macroeconomia, os próximos professores devem estar falando para vocês sobre uma literatura nova no Brasil. Um dos caras que está estudando é o André Lara Rezende. Consenso e contrassenso, déficit, dívida e previdência. Essa semana procurem lá no jornal O Valor
econômico, um texto do André Lara Rezende, essa semana não, foi no dia 6 de março de 2019, a crise da macroeconomia. Por que a dívida pública no Japão é 200% do PIB? E lá pode e o Brasil não pode. A nossa dívida não é em dólares, não é em euros, é em reais. Nós temos soberania. Ok? Então, há uma parte da literatura que está questionando, inclusive, a própria visão do mainstream. O que diz a outra visão? Já vou falar da literatura. O que diz a outra visão? O que é? Dentre as quais eu me enquadro. Eu nunca gostei de professores meus que não se posicionavam quando falavam. Acho que tem que se posicionar. Com respeito à divergência, obviamente. Qual é o argumento? Que o investimento, quando o Estado sinaliza que está reduzindo gastos, ele está deixando de abrir oportunidades de negócio. Vocês fazem economia brasileira, o que aconteceu no plano JK? Por que o JK financiou o plano de metas com dinheiro público, dinheiro privado, financiamento e emissão monetária? É verdade, professor de economia brasileira? Não chegaram lá. Como é que a classe empresarial no Brasil apoiou aquele governo? Emitiu moeda, sabia que ia ter inflação e teve porque os empresários viam oportunidade de negócio. Além disso, o aumento do gasto público vai gerar consumo, demanda, emprego e assim sucessivamente. Além disso, o investimento privado não depende só da redução da dívida pública. O investimento privado depende da expectativa de lucro que ele vai ter, da expectativa de demanda pelo seu produto. Se existe, da taxa de juros, obviamente, vou pegar um pouquinho do Keynes, se tem mercado consumidor, já falei, se tem mão de obra qualificada para isso, e se tem um ambiente político e institucional. A dívida pública vai ser 10%, se a gente tiver em conflito civil, ninguém vai investir. Ok? Então, tem toda uma outra visão, que, na minha opinião, mostra que a visão de defesa da austeridade, ela se sustenta em argumentos frágeis. E aí é possível usar a nova macroeconomia aí, que vem sendo discutida no cenário internacional e agora, recentemente, no Brasil, e mais pegar os estudos do Gobet e do Arair, que fazem um estudo para ver no Brasil, quem fez macroeconomia. Qual a relação entre o efeito multiplicador do gasto, o K, do gasto público no Brasil, ao longo do ciclo econômico? Quando a economia está crescendo, o efeito multiplicador, o K, vocês fizeram macro, é maior ou menor do que 1. No topo, é maior ou menor do que 1. E na crise, é maior ou menor do que 1. E nós vamos ver os resultados que o Gobet e os outros autores encontraram nisso. Então, queria dizer para vocês, aquela outra visão que defende que a redução de gastos públicos, que a visão da austeridade fiscal vai levar a economia mais à crise, ela entende que se baseia numa literatura sobre quais foram os efeitos negativos das políticas de austeridade já adotadas em outros países após a crise de 2008, não só por economistas heterodoxos, mas também do próprio mainstream, tem crescido a crítica às políticas de austeridade, de corte de gastos, devido aos efeitos negativos sobre o crescimento econômico e, inclusive, os efeitos negativos sobre a desigualdade. Vocês observaram que os índices de desigualdade no governo dos últimos 2 anos aumentaram? Os estudos da Oxfam mostram quanto aumentou a desigualdade no Brasil nos últimos 2 anos. E eu não economia crescer. Então, claro, nós estamos usando, teria que explorar um semestre, macroeconomia. Então, a visão que vê, tem autores aqui que eu coloquei, como alunos de economia, que vale a pena, questiona a posição de outros autores, fazem uma análise de política de austeridade adotada em 107 países e qual foi o resultado que esses países apresentaram. Vários dos autores do
né, que defendiam a austeridade após 2008, voltaram a revisar seus trabalhos e relativizar os argumentos pró-austeridade. Tem alguns autores aí que é importante dar uma olhada. E tem esse autor aqui, o Pérez, 2013, que já falei, né? Ele vai rever, o próprio FMI vai fazer uma revisão da sua posição sobre austeridade e crescimento econômico, e tem 2 autores aqui que são os que exploram, analisam o texto do FMI sobre austeridade e crescimento econômico. Eu acho que vale a pena, né? Estamos com uma plateia de alunos de economia. Qual é o argumento daqueles autores que são contrários à defesa da austeridade para a economia sair da crise? Porque o argumento é de que o corte de gastos vai provocar uma queda no crescimento econômico, o Estado como canalizador de investimentos, né? É importante dizer que quando a gente fala gastos públicos, vocês fizeram macroeconomia, gastos é o quê? São o quê? Despesas correntes e investimento. Tanto a folha de pagamento dos professores, como eu, quanto o investimento na ponte sobre o Guaíba, aí, que hoje vi está bem adiantada. Gasto público é o C da demanda agregada e é o I, ok? E, por isso, afetando negativamente o crescimento da economia, provoca queda na arrecadação e ainda mais o resultado fiscal. O investimento ele não depende apenas do ajuste fiscal do governo, tem um conjunto de variáveis que eu já falei para vocês e que nós vamos andar um pouquinho mais. Isso aqui é o gráfico da visão que defende, né, a visão de austeridade, que haveria uma disputa entre 2 autores, provavelmente vocês viram isso aí em macroeconomia, e o que aconteceu já que tem esse debate sobre austeridade e não austeridade, o que tem o debate na macroeconomia e na própria literatura internacional, e o que prevê a Emenda Constitucional 95, que é uma mudança institucional importante de redução do tamanho do Estado na economia. Então, não é só a Emenda Constitucional 95. Eu fiz a minha tese de doutorado sobre Lei de Responsabilidade Fiscal, que é lá de 2000, que tinha como objetivo reduzir o déficit público. Recentemente, em maio de 2018, eu escrevi um artigo dizendo se a Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo objetivo é reduzir o déficit público, 18 anos depois, o que aconteceu? O papel aceita tudo, caros senhores economistas. Ok? Então, tem um conjunto, não abordei aqui a LRF, mas juntamente com a Emenda Constitucional 95, ela tem um conjunto um capítulo da lei que trata de receita pública. E o restante é despesa. Nenhum órgão público, né, inclusive o Tribunal de Contas, né, escrevi para os tribunais de contas, cumprem, analisam e multam e estabelece multas para os entes públicos que não cumprem ao artigo 11 ou 12, que trata da receita. Como é que a gente tem equilíbrio fiscal? Só cortando gastos? Não, nós podemos manipular a receita, aumentar a receita, né? Ok? Então, o que diz lá? Que o ente público tem a responsabilidade, da responsabilidade fiscal, os entes públicos cobrarem os tributos de sua competência. E os entes públicos não estão cobrando os tributos de sua competência. Então, a lei também ela é cumprida, a gente não pode, vocês sabem que economia política, tá? Mais 5 minutos para a gente terminar. Então, vou passar rapidinho a Emenda Constitucional 95, todas as estimativas é de que, vejam, nós estávamos em 1997 e tínhamos 14% do PIB representava a despesa primária do governo federal. Primária, todos os gastos, menos o gasto financeiro. Se nós considerarmos a vigência da Emenda Constitucional 95 desde 2017, né, que ela deve ser corrigida apenas pela inflação e não pelo crescimento do PIB, né? Diz uma coisa, vocês acham que o SUS, Sistema de Saúde Pública,
Os remédios, o preço do remédio, ele vai subir de acordo com a inflação doméstica? Mercado oligopolizado, importamos. O preço do remédio vai depender de outras áreas. Então, se o preço do remédio subir, nós temos menos dinheiro, nós vamos comprar menos remédios. Mas nós seremos 30 milhões a mais de brasileiros. E mais velhos, pressionando mais o SUS. Né? Mas é a ineficiência do Estado, Eu sugiro que vocês leiam um livro de Jambiage Allen, Finanças Públicas, um capítulo sobre o Plano Nacional de Desestatização, onde ele mostra a única pesquisa no Brasil que compara a eficiência do setor público e setor privado. 4 setores. Hoje seria, quem é mais eficiente? Bradesco, Banco do Brasil. À época foram 4 setores, dos quais apenas tem um hoje para comparar. Conclusão da pesquisa, 2 eram um Estado mais eficiente, 2 o setor privado mais eficiente. Mas o mais importante, quem define a eficiência não é se o capital é público ou privado, e sim qual é a estrutura de mercado que aquele setor está inserido. É um monopólio, é um oligopólio, uma concorrência monopolística, uma concorrência perfeita. Então, talvez aí tivesse mais um mito para a gente trabalhar. Então, não me parece que as perspectivas diante da emenda constitucional 95 é um desafio, quando a gente está discutindo Estado e gasto, porque nós temos uma perspectiva de reduzir a razão do gasto público PIB com as políticas, com gasto primário, todas as políticas públicas vigentes no Brasil. E o estudo do Gobet, Orair e Siqueira, de 2016, onde ele quer saber, se o gasto público, ele vai analisar os dados de 2002 a 2016, ele calcula o K, o efeito multiplicador do gasto que vocês já estudaram. E aí ele pergunta, na depressão do ciclo e na expansão econômica. Na depressão, ele observa que o multiplicador é maior do que nos tempos de ascensão, nos tempos normais. Então, se justifica muito mais o Estado aumentar o gasto na crise e não diminuir o gasto na crise. E na depressão, o multiplicador é menor, na expansão. Então, se justificaria, no caso brasileiro, 2002 a 2006, reduzir o gasto público na expansão econômica e ampliar o gasto público na crise econômica, que é o que nós estamos vendo, mas parece que uma certa domínio, sim, uma certa quase um consenso. Quem assiste TV, sabe que a TV ela desaprende economia, ela não ensina economia. Em finanças públicas eu falo o seguinte para os alunos: se vocês repetirem na prova o que vocês ouvem na imprensa ligeira, eu escrevo 0 por extenso. Ok? Então, isso é uma questão importante. Qual a importância da questão de subsídios fiscais no Brasil? 300 bilhões em 2018. Qual é o efeito multiplicador desse K? Porque é dinheiro público. O Estado são os gastos chamados gastos tributários. O Estado entregou, abriu mão, porque entende que, de fato, concessão de subsídios ela é uma política de fomento, de desenvolvimento importante para promover investimento, mas ele observou que o multiplicador não é significativo nem na ascensão, nem no topo, nem na depressão econômica. Então, ele diz que esse estudo também ajudou a explicar o sucesso da política fiscal que a Dilma adotou em 2011, 2011 e depois 15, com o Levy. Redução de gastos públicos, e nós aí só foi... Nos anexos desses slides aqui tem uns gráficos sobre a conjuntura e o corte de gastos a partir do período. Estou terminando, professora. Então, claro que vamos ser cautelosos. O próprio autor diz assim: embora os resultados devem ser interpretados com cautela e mereçam ser revisitados a partir de estimativas para períodos mais longos, são insumos importantes para o desenho de políticas anticíclicas e propostas de ajuste fiscal adequadas à realidade brasileira. Okay? Sempre as pesquisas têm mais... tem lacunas, enfim...
como a gente viu, as verdades elas não são assim. Então, para terminar, uma reflexão só. Se é verdade que os defensores da austeridade do gasto têm como objetivo o equilíbrio fiscal, e o equilíbrio fiscal é o resultado entre receita e despesa, dentro dos vários conceitos, resultado primário, nominal e assim por diante, tem um conjunto de medidas capazes de contribuir para o equilíbrio fiscal. A primeira delas é do lado da receita. Reforma tributária progressiva, reforma tributária solidária, tem um grupo de discussão no Brasil e é possível, eu não mostrei para vocês, não vou mostrar, mas se calcula quanto que aumentaria a arrecadação do imposto de renda da pessoa física, está no livro pequenininho, aquele de 60 páginas, e isso ajudaria inclusive os estados e municípios, porque o Fundo de Participação dos Municípios é composto pelo IPI, pelo imposto de renda. Se aumenta a arrecadação do imposto de renda, São Leopoldo vai receber mais de FPM e assim por diante. Se é verdade também que os defensores da austeridade querem o equilíbrio fiscal, né? E também existe, né? Mas antes de responder isso, está aqui a proposta de uma nova tabela de imposto de renda. Mais faixas, 7 faixas, alíquota maior, não é a alíquota da Suécia nem da Dinamarca, é a do Chile, 40%. Vocês quase estão convencidos aqui, me diz quem está convencido que deveria, se estivesse recebendo mais de 60 salários mínimos ao mês. Alô, jovens, vocês têm uma renda de 60 mil ao mês, estão dispostos? Isso aqui é alíquota efetiva, marginal, não é alíquota efetiva, tá? É marginal, significa que depois tem todo aquele cálculo, né, de saúde, educação e assim por diante. A diferença entre o que é alíquota marginal e efetiva é importante. Está aqui toda a proposta, como ficaria, vou pular, como que ficaria a questão da progressividade, aquele U invertido passaria a ser assim, ou seja, solucionaria o problema da regressividade que existe hoje no imposto de renda, mas também, se o objetivo de realmente fosse equilibrar as contas públicas e não reduzir o tamanho do Estado, também haveria outras fontes para ampliar a arrecadação, que seria analisar as renúncias de 300 bilhões de reais que foram concedidas em 2018. Isso aqui é fonte, isso aqui é estimativa, sonegação de 600 bi, sonegação é corrupção, e se nós pegarmos tudo isso, eu até acho um pouco exagerado, mas vamos trabalhar só com os 300 bilhões, que é um dado real, que representa 15% da arrecadação de 2,1 trilhões, né, que eu mostrei para vocês, e se fala muito em Bolsa Família, que é 25 bilhões ao ano, e representa 1,2% da arrecadação. Então, veja que a disputa ela não se dá no montante de recursos, mas quem é o beneficiado. Por isso que a gente, economia e política, elas não são separadas. Impossível separar economia e política. E tudo isso é um desafio, sem dúvida alguma, e nesse sentido, tanto a avaliação, o olhar sobre a ótica da receita, seja por aquelas medidas quedadas, seja por aqueles caminhos que eu apontei, e ao mesmo tempo essa avaliação da austeridade, e me parece que a literatura macroeconômica, inclusive o mainstream está fazendo uma revisão sobre os outros resultados, tudo isso com qual objetivo? Retomar e refundar o nosso contrato social. Quando se criou o primeiro Estado, os primeiros Estados modernos, foi feito um contrato social. Eu abro mão disso para ter outra coisa em troca. Se nós queremos, de fato, que tenha um Estado com aquele orçamento da Seguridade Social que nos dê saúde, assistência e previdência e possa garantir isso aos cidadãos brasileiros em épocas de fragilidade humana, infância, velhice e doença. Imagina aquela jovem se não tivesse um Estado, isso que ainda é jovem, eu não estou falando dos jovens aqui, porque jovens é a melhor fase da vida, esse negócio de dizer que a partir dos 60 é a melhor idade é balela, é vocês que estão vivendo a melhor idade. Então, a demanda que vocês têm por Estado é muito
menor do que nos períodos de fragilidade humana. Muito obrigada, espero que eu tenha ajudado vocês, pelo menos eu não quero convencer ninguém, mas a refletir sobre esses temas, o que eu acho bastante importante diante da conjuntura que nós vivemos no Brasil. Muito obrigada. Professora Rosa, obrigadas, dizemos nós, né? Então, como eu dizia no início, temos tempo para alguma pergunta, alguma intervenção, se alguém ainda quer comentar algum tópico, depois dessa exposição bastante didática, nos ajudando a compreender o tema dessa noite. Quem gostaria de fazer algum comentário, perguntar algo do conteúdo? Já aproveito para ir dizendo que, vamos ter o vídeo ainda, podemos fazer isso, sim. Enquanto vai abrindo aqui o vídeo, já comento que a conferência dessa noite, que foi gravada aqui durante a exposição, ela fica à disposição no site do IHU, para quem quiser retomar o tema e também compartilhar com outras pessoas. Além disso, também os slides ficam à disposição, não é, professora? Então, tudo isso vocês encontram depois na página do IHU. Aliás, o vídeo ele fica disponível no canal do IHU no YouTube, que é IHU Comunica. Então, lá vocês podem localizar não só esse vídeo, mas também uma enorme quantidade de vídeo dos demais eventos do Instituto Humanitas. Então, tem uma campanha nacional chamada Tributária Solidária, com a participação de vários professores universitários, professores fiscais, enfim, várias pessoas que publicaram esses 2 livros, que estão os 2 disponíveis gratuitamente na plataforma Política e Social, e esta semana começou a vincular esse vídeo, que me comunica a gente desses direitos de imagem e voz para o cinema. Então, assistam, leiam, criticam. Você conhece a reforma tributária solidária? Existe um estudo. Você conhece a reforma tributária solidária? Existe um estudo que você precisa conhecer. Ele reuniu mais de 40 especialistas que trabalharam durante 1 ano e meio. Desse esforço, resultaram 2 livros. O primeiro faz um diagnóstico do problema e o segundo faz propostas para mudar. A boa notícia é que os especialistas concluíram que não há barreiras técnicas para que o Brasil tenha um sistema tributário mais justo e alinhado com a experiência dos países mais igualitários, sempre preservando o Estado Social da Constituição de 1988. Você quer saber como isso é possível? Baixe gratuitamente os nossos estudos pelo site do projeto. Obrigada. Alguma questão? Não vejo ninguém se manifestando, então nós vamos encerrando a atividade de hoje à noite. Obrigado, professor Magnus, também por vir nos prestigiar com a presença de toda a turma que aqui esteve. Vocês podem continuar, então, acompanhando a nossa programação, inclusive o ciclo de debates que vai continuando nos próximos dias. Uma boa noite a todos e todas e espero poder encontrar vocês mais vezes aqui no
nesse espaço, acompanhando o trabalho que estamos fazendo. Professor, muito obrigado mais uma vez, já manifestamos o nosso gesto de agradecimento também com as lembranças de publicações aqui do Instituto Humanitas e desejamos todo sucesso aí no seu trabalho adiante. Eu queria mais uma vez, então, agradecer ao Instituto Humanitas pelo convite e dizer que eu estou à disposição e também tenho certeza que tem outros desses autores do livro que moram no Rio Grande do Sul e que o custo daí é menor e que certamente estariam disponíveis para falar sobre temas, né, sei lá, tributação, a internacionalização das empresas e a tributação internacional. Enfim, tem temas que eu não li todo o livro ainda de 804 páginas, então eu estou aprendendo bastante com o livro, porque na verdade eu escrevi junto com outros sobre federalismo e sobre o imposto de renda da pessoa física. Mas tem muitas áreas desafiadoras, né? O que nós vamos fazer de tributação ambiental, por exemplo, né? A Alemanha tem a Alemanha, inclusive, o que ela fez? Ela reduziu uma tributação sobre folha de pagamento para poder aumentar a tributação ecológica. Você sabe que a Alemanha, né, sempre ela se destaca pela produção de energias limpas, energias alternativas e assim por diante. O Chile, quando foi lançado o livro no Fórum Internacional Tributário, procure na internet FIT, Fórum Internacional Tributário, o representante do Chile. Nesse fórum vieram representantes da China, do Japão, da Bélgica, da França, da Argentina, do Brasil, dos BRICS lá, não sei se eu falei todos, da Índia, os representantes da OCDE, enfim, foram 2 dias. E o representante do Chile falou da experiência da criação de tributação ecológica no Chile, né, que achei bastante interessante, com resultados já sobre isso, que é algo, né, vocês não gostariam de pagar um imposto para poder sentar ao longo do rio Sinos, como se fosse o rio Sena em Paris? Imagina qual o benefício disso. Será que a sociedade não estaria disposta de pagar um pouco menos de ICMS e pagar um tributo para garantir a preservação das águas? O que os netos de vocês vão beber? Que águas nós vamos deixar? O que nós estamos deixando desse planeta para os nossos netos e bisnetos? Então, né, tem essa... Fiquei até emocionada agora comigo mesma. Mas tem essa questão, sabe, que a tributação envolve muitos temas, né? E, bom, sem contar que ela financia toda a atuação do Estado. Mas era isso. Obrigada. Então, obrigada a todos e todas. Uma boa noite.